Um homem sequestra um avião e obriga o piloto a jogar a aeronave no local onde o presidente do país está. Essa história parece ter saído de um filme de Hollywood, não é? Com um criminoso tentando jogar um avião contra a Casa Branca para matar o presidente dos Estados Unidos. Porém, essa história é real e o avião quase foi jogado contra o Palácio do Planalto. No ano de 1988, o Brasil passava por momentos difíceis. A crise, a falta de empregos e um presidente nada popular causavam indignação em muitos brasileiros, inclusive no tratorista Raimundo Nonato Alves da Conceição. Oriundo do interior do Maranhão, Raimundo costumava trabalhar em construtoras da cidade de Belo Horizonte, fazendo um bico aqui, outro ali, mas sempre passando por sérias dificuldades financeiras. Solteiro e sem filhos, Raimundo costumava ficar em um hotel perto do local onde faziam recrutamento e alojamento de empreiteiras. No fatídico dia 29 de setembro de 1988, Raimundo deixou o hotel onde estava hospedado para tentar resolver o problema de todos os brasileiros. Para Raimundo, o país só estava em crise por causa de um homem, José Sarney, o presidente do Brasil. Raimundo se dirigiu até o aeroporto de Confins, em BH, e embarcou no voo VASP 375. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, fazendo 4 escalas nos aeroportos de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na escala em Belo Horizonte, embarcaram 60 passageiros, se juntando aos 38 que já estavam a bordo. Quando o avião estava próximo de pousar no Rio de Janeiro, um barulho assustou os passageiros e a tripulação. Raimundo, ao tentar abrir a porta da cabine do piloto, foi impedido por um comissário, que levou um tiro na orelha. Felizmente, o comissário não morreu, mas por poucos centímetros, o tiro não o matou. Por não conseguir abrir a porta da cabine do piloto, Raimundo atirou várias vezes na porta, atingindo o painel, as poltronas e a perna de Gilberto Renner, um piloto extra da VASP que estava a bordo. Quando a porta da cabine finalmente se abriu, Raimundo anunciou que o avião deveria ir para Brasília para que ele pudesse acertar as contas com Sarney. Neste momento, o copiloto, chamado Salvador Evangelista, acionou um aparelho chamado transponder, que informa a localização e a identificação da aeronave às torres de comando, e forneceu o Código Internacional de Sequestro. Os operadores da torre de comando entenderam muito bem o recado e retornaram avisando que já estavam cientes da situação. Neste momento, o copiloto pegou o rádio para responder. Exato momento em que Raimundo se assustou e, bang, atirou na cabeça de Salvador Evangelista. A bala entrou de um lado e saiu do outro, e Salvador Evangelista morreu na hora. Chegando em Brasília, o piloto Fernando Murilo se deparou com algumas nuvens e informou Raimundo que era impossível pousar na capital federal. Raimundo, então, o mandou seguir para Nápoles e depois para Goiânia. Na capital goiana, o piloto mostrou o marcador de combustível para Raimundo e disse que estava quase acabando. Caso isso acontecesse, o avião ia cair e todos iriam morrer. Raimundo, sem pestanejar, disse que eles deveriam ir para São Paulo. O piloto começou a ficar desesperado, pois sabia que não tinha muito combustível e eles jamais conseguiriam chegar em São Paulo. Foi então que ele decidiu fazer manobras bruscas com o avião, para que o sequestrador perdesse o equilíbrio e caísse. O plano funcionou parcialmente e a arma saiu da mão do homem por alguns instantes. Pelo fato de estar próximo do aeroporto de Goiânia, o pouso foi feito com sucesso para o alívio de todos. O problema é que, após a confusão, Raimundo conseguiu recuperar a sua arma e voltou a ameaçar o piloto. Mas agora que o avião havia pousado em terra, uma longa negociação começou. Do lado de fora já havia policiais, agentes especiais e autoridades que trabalhavam para que as pessoas saíssem em segurança do avião. Como a aeronave teve problemas no motor,
O sequestrador passou a exigir um outro avião. Caso isso fosse feito, ele liberaria a maioria dos reféns. Os negociadores concordaram e disseram a Raimundo que um avião bandeirante estava à sua espera. O sequestrador liberou quase todos os reféns, mantendo apenas o piloto e mais 2 comissários de bordo. O que ninguém sabia era que aquilo era uma armadilha. Dentro do avião tinha um atirador de elite, preparado para executar o criminoso. Quando desceram do Boeing, Murilo e o sequestrador foram em direção ao avião solicitado por Raimundo. Por ter uma estatura baixa, Murilo teve que ajudá-la a subir no bandeirante. Neste momento, um tiro foi disparado na direção dos dois. O piloto saiu correndo em direção ao Boeing, enquanto Raimundo começou a atirar, acertando apenas a sua perna. Na sequência, a polícia acabou acertando 3 tiros no sequestrador, que ficou caído na pista do aeroporto. Na época, surgiram muitas especulações sobre o crime. Afinal, alguém tinha mandado matar o presidente do Brasil? Será? O crime foi uma ação da oposição? Quem estava por trás desse crime? Apesar das várias hipóteses que surgiram, as autoridades investigaram e concluíram que Raimundo Nonato tinha planejado o crime sozinho. Entre os pertences apreendidos pela polícia foram encontradas passagens de avião do trecho Rio de Janeiro a Belo Horizonte. E ainda, segundo a polícia, Raimundo estava estudando qual aeroporto era vulnerável. No caso do aeroporto de Belo Horizonte, na época, ainda não usavam aparelhos de raio-x e muito menos detectores de metal. Isso permitiu que Raimundo conseguisse embarcar no avião carregando uma arma. O fato é que, apesar de Raimundo ter sido atingido por 3 tiros, os médicos do Hospital de Goiânia disseram que ele não corria risco de vida. Na verdade, ele teria alta em poucos dias. Porém, no dia em que Raimundo seria transferido para a prisão, ele misteriosamente amanheceu sem vida em seu leito de hospital. Segundo o laudo entregue pelo legista, Raimundo morreu devido a uma anemia falciforme e não teve nenhuma relação com os tiros. Os boatos da época diziam que ele foi assassinado pela própria polícia com uma injeção letal. Agora, a história de Raimundo Nonato e o sequestro do voo 375 vai virar filme. As gravações começaram em 2022 e o longa vai contar com cenas reais de caças da Força Aérea Brasileira. Dirigido por Marcos Baldini, o filme será distribuído pela Disney e a previsão de estreia é para o final de 2023. Então, eu fico por aqui. Até a próxima.